Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui com vocês sobre um goleiro, que afirmou que tinha um desejo de jogar no Cruzeiro. Será que poderia ser uma alternativa? Quero trazer aqui um pouco mais de detalhes. E além disso, falar também sobre dois atletas que passaram na categoria de base do Cruzeiro e que, assim, tem propostas do Barcelona e outro com especulações do Chelsea e também do Real Madrid. Com certeza, negociações ali que devem girar somando, um pouco mais de 400 até 500 milhões de reais tranquilamente, que eu quero comentar aqui com vocês, e que obviamente o Cruzeiro fica com um percentual não muito grande, como se tivesse mantido principalmente um desses jogadores, mas um pequeno valor, que eu quero trazer aqui então um pouco mais de detalhes. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Muito obrigado aí por termos passado dessa meta de 40 mil inscritos. Então quem puder deixar seu like, se inscrever e compartilhar, certamente nos ajuda bastante. Quero começar falando aqui sobre o Ederson, jogador então que passou pelo Cruzeiro em 2019, que foi especulado então no Barcelona nessa última semana, que de acordo com o portal espanhol seria uma alternativa para a equipe no meio de campo, visto que as opções que o Barcelona quer são muito caras e acaba que o Ederson, mesmo vivendo uma boa fase lá na Atalanta, não tem um valor de mercado gigante, Obviamente para o Barcelona não é gigante, mas aqui para o futebol brasileiro sim, ele tem um valor de mercado na casa dos 30 milhões de euros, ou seja, 150 milhões de reais. Vale lembrar, eu até lembro desse vídeo aqui que eu trouxe no canal, que o Barcelona tinha interesse no Ederson, monitorando ele ainda quando estava no Cruzeiro. E assim, se fosse uma negociação dessa de 150 milhões de reais, o Cruzeiro ficaria com quase 1 milhão e 300, até porque o Ederson, que estava lá na Salernitana do futebol italiano, foi negociado com a Atalanta por 82 milhões de reais e o Cruzeiro ficou com 0,89 do valor, chegando então, no caso, um pouco mais de 1 milhão de reais para o Cruzeiro nessa última tratativa, no caso de lucro, somando tanto a ida dele para o futebol europeu, quando ele saiu do Corinthians para a Salernitana e depois para a Atalanta. Então gerou um pouco mais de 1 milhão de reais o Ederson para o Cruzeiro, vou deixar aqui para vocês. Ele que surge aí então na base do Desportivo Brasil, chega no Cruzeiro em 2018 e joga bem aquela reta final de Série A de 2019. Dava para ver que ele é um cara extremamente diferenciado. Tem vídeo meu aqui em 2020, falando que ele seria um grande jogador, justamente porque por aquilo que ele já tinha demonstrado, e em 2019, 22 jogos, 2 gols. Foi pro Corinthians, uma máquina de não conseguir fazer os jogadores dar certo, não conseguiu jogar por lá e foi emprestado pro Fortaleza em 2021, onde em 2021, 58 jogos, 3 gols e 3 assistências, um ótimo desempenho. Ele até iria continuar no Fortaleza para 2022. Porém, no início do ano, ele foi negociado com a Salernitana do futebol italiano, conseguiu manter a equipe na primeira divisão, jogando na reta final, 15 jogos, 2 gols e 1 assistência, foi comprado por mais de, se não estiver enganado, 10 milhões de euros e depois foi vendido à Atalanta por mais de 20, próximo de 20, foi ali 18, 17 milhões de euros e pela Atalanta tem jogado muito bem. Primeira temporada de 37 jogos, 1 gol e 1 assistência e nesse início de ano, melhor ainda, 5 gols em 16 jogos, além também de 1 passe, então jogando muito bem o Ederson. Eu acho que 30 milhões de euros está baixo ainda, se fosse negociado aí por uns 200 milhões, por exemplo, renderia ao Cruzeiro quase 2 milhões de reais, então uma pena, o Cruzeiro não ter mantido um percentual, porque era para ter acontecido, só que o Cruzeiro tinha dívidas com o empresário dele, que era o André Cury, e com o próprio atleta, e acabou perdendo, tanto que ele sai de graça do Cruzeiro para o Corinthians, lá naquela crise gigante entre 2019 e 2020. Antes de dar uma sequência aqui no nosso vídeo, tem um recado para vocês da HeróiBet, caixa de apostas esportivas que te dá R$25 de saldo para você começar a apostar, vindo pelo link que vai estar aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Você clica lá, faz seu registro, segue lá o passo a passo e já vai ter esses R$25 na sua conta para apostar nesses próximos jogos. Tem aí, no caso, entre Goiás e Cruzeiro, na próxima segunda-feira, a reta final de Série A, os jogos contra o Atlético Paranaense, Botafogo, Palmeiras. O link vai estar aqui embaixo, então, no primeiro comentário fixado para você fazer seu registro. Bom, para terminar aqui dessa primeira parte, quero falar aqui sobre o Estevão Willian, o Messinho, que é revelado pela base do Cruzeiro, que, de acordo aí com alguns jornais também, o Real Madrid segue de olho no jogador, que já contratou, no caso, o Endrick do Palmeiras, e segue de olho então nessa possibilidade de trazer o Estevão Willian para essa próxima temporada, jogador que tem se destacado bastante no Sul-Americano, se não estiver enganado, deixa eu só confirmar aqui, mas pela equipe de base sub-17, Ele agora tem 16 anos de idade, bem novo ainda, e assim, já despertou o interesse do Paris Saint-Germain, onde o Palmeiras já recebeu uma proposta oficial, fixa, de mais de 150 milhões de reais, mais bônus, que chegaria até
próximo dos 300 milhões e recusou. E, enfim, é um dos jogadores mais promissores do futebol brasileiro. Eu diria que dessa idade dele, sub-16, é um dos mais promissores do mundo, tá? Então o Palmeiras deve vender ele aí por pelo menos uns 400 a 500 milhões de reais. A expectativa é de que seja mais do que o Endrick foi, com próximo de 200 milhões de reais fixos, mais de 200 milhões em bônus, né? Fora o Vitor Roque, que já saiu do Cruzeiro e teve uma venda de quase isso, de quase 400 milhões, o Estevão William também vai sair com um valor próximo a isso. Então, se você pudesse voltar no tempo, né, 2019, pensa, se você tivesse, soubesse, né, que era bem óbvio, tá? Já sabia que principalmente o Estevão William iria ser negociado com uma bolada, mas os dois jogadores aqui no Cruzeiro valeriam quase 1 bilhão de reais, é inacreditável. Enfim, vou deixar aqui ó, os números dele, é bom que agora dá pra ver, né, o que ele tem feito, porque eu lembro quando eu gravava um vídeo sobre ele, não dava pra ver os números, porque ele tinha 12 anos, 13, 14, aí não dava nem pra saber, mas agora tá aí com 16, joga como ponta direita no Mundial Sub-17, como se fosse a Copa do Mundo, então, Sub-17 na seleção brasileira. 4 jogos, 3 gols e 3 assistências, e olha que tem jogo nessa quinta-feira entre Brasil e Argentina, e ele tem feito um ótimo desempenho que despertou esse interesse então do Real Madrid. Já foi especulado também no Chelsea, no PSG, que fez proposta oficial, ele que ficou no Cruzeiro até os 14 para 15 anos e saiu em 2021, onde foi então para o Palmeiras, primeiro ano no Sub-17 do Palmeiras, que nós temos registro, né? Ele tinha 15 anos no Sub-17 do Palmeiras, 34 jogos, 23 gols. Aí até o início desse ano ele seguiu no Sub-17 até completar os seus 16 anos, onde ele já tinha 10 gols em 12 jogos. Estava fazendo hora extra lá, né? E com 15 para 16 anos também, ele já sobe para a equipe Sub-20 do Palmeiras. Então vai lembrar que ele joga no Sub-17 desde os 14 para 15 anos. Inacreditável. E no time Sub-20, 18 jogos, 2 gols e 2 assistências. Não está vivendo uma fase excelente no Palmeiras, mas no time Sub-20, né? Não está com 18 jogos, 20 gols, mas pelo amor de Deus, é uma diferença física gigante, né? Um cara com 16 anos contra um jogador de 19, 20, né? Faz muita diferença. E quando jogou esse sul-americano, esse mundial pela seleção brasileira, 4 jogos, 3 gols e 3 passes. No caso do Estevão William, não temos certeza de qual que é o percentual que o Cruzeiro fica, né? Porque geralmente eles consideram o tempo que o jogador passou pelo clube. Então, se for considerar a partir dos... eles consideram, acho que a partir dos 12, 13, né? Pelo menos ali umas 4 temporadas no Cruzeiro. Quem sabe ali 1%, 2% de uma negociação gigante dessa, né? Eu chuto tranquilamente que o Estevão William vai ser vendido com uns 400 milhões de reais. Fácil mesmo. Se o Cruzeiro pega ali com relacionado a bônus, né, de desempenho e fixo, acho que pelo menos vai uns 2%, que seria o melhor dos cenários. Se eu não estiver enganado, 2% de 400 milhões vai dar 8 milhões de reais. Então já seria um valor ok, né? Muito longe do que o Cruzeiro poderia lucrar e obviamente pode ser um percentual menor, pode ser 0,75%, pode ser 1%, 0,5%, não temos certeza, mas considerando que seria próximo de 0,25%, né, por ano que ele passou aqui, ó, sei lá, 10, 11, 12, 13, enfim, acho que vai fazer sim muita diferença. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo, o que você tem a dizer então do jogador, aqui embaixo no espaço para comentários. E para terminar aqui com vocês, quero falar então sobre o goleiro, né, o Matheus Nogueira, Matheus Magalhães, melhor dizendo, que ele é o goleiro então do Braga lá de Portugal, que afirmou, né, em entrevista à TNT Sport, que ele foi perguntado, né, um time que você tem desejo ou tinha de jogar no futebol brasileiro. E ele respondeu o Cruzeiro, goleiro que tem 31 anos e é da cidade, né, ele é de Belo Horizonte mesmo, e apesar disso ele surgiu na base do América, tá, fez toda essa categoria no América, começou a jogar profissional 2012 a 2014, nesse período foram mais de 60 jogos pelo América, e olha que possivelmente então ele deve ser cruzeirense, né, por conta dessa declaração, com toda certeza. E até ele veio lá para o Braga, em Portugal, em 2014 para 2015, né? E assim, desde então está por lá, muito tempo já, é um cara bem conhecido pela torcida. Nos últimos... desde 2017 ele assume a posição, 49 jogos, no ano seguinte ele teve uma lesão, jogou só 5 vezes, e depois, né, sempre 41 partidas, 45, nessa edição até que já soma 19, e vale lembrar que ele tem um contrato com o Braga até o final do próximo ano, então pelo menos mais um ano e meio ele deve seguir por lá, no caso até julho de 2025, é isso. Então tem um contrato longo ainda com essa equipe, lá do Braga. Não sei se seria uma alternativa para voltar agora, né? Porque o Rafael Cabral ainda tem contrato longo também com o Cruzeiro. Eu não acho que o Cruzeiro vai ficar trocando de goleiros, né? Até que nós já acostumamos a contratar um goleiro, vai ficar pelo menos uns 6 anos, então não sei se o Rafael Cabral vai sair por agora. Não vi muitas partidas do Matheus Magalhães não, tá? Já vi algum outro jogo ali do Braga na Champions League, mas nada demais para prestar atenção que o Matheus Magalhães era brasileiro, não. Mas
pelos números aqui, tem sido um cara extremamente consistente, né? E muita gente, depois dessa declaração dele, ficou, pô, será que não poderia ser uma boa? A grande questão é essa, né? Se ele realmente sairia de lá, se o Cruzeiro teria interesse de pagar uma compensação financeira. Então pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Concorda comigo? Discorda? O que acha do goleiro? O Matheus, certamente quando voltar ao futebol brasileiro vai ter muito espaço, até pela falta, né, de opções assim, de gols no campeonato, de goleiros. Eu acho que tem poucas opções ali livres que poderiam chegar e dar conta. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bom, se for o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça aqui de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal, ajudar a gente a chegar a essa marca no YouTube. Próximo objetivo de 50 mil, conto com a sua ajuda. Link da HeroiBet está aqui no primeiro comentário fixado e outras sugestões, né, de vídeos que eu já trouxe recentemente, tudo aparecendo aqui na tela final para vocês. Valeu!